Mateus capítulo 7, 24 ao 29. Vamos ler como sempre fazemos. Graças a Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Curve a sua cabeça, vamos orar a Deus. Pai Celestial, damos graças ao Senhor nesta noite, por termos a oportunidade de estarmos novamente em Tua casa. Nosso objetivo, Senhor, é Te louvar, Te adorar, glorificar o Teu maravilhoso nome, sentirmos aqui a Tua presença em nosso meio e também ouvirmos a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que abra nosso entendimento, dê-nos graça, nos ajude a expormos a palavra do Senhor, pois somos completamente dependentes do Senhor. Deus, dá-nos graça para falarmos a palavra do Senhor, o que Tu tem para nós aqui neste lugar. Alimenta a Tua igreja e promova a edificação de todos quantos estão aqui e que porventura nos ouvirem, Senhor. Nós assim Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, os irmãos. Têm liberdade para tomarem os assentos e glorificarem ao Senhor. Meus queridos, quero dar graças a Deus por estar com os irmãos em mais um culto de louvor a Deus e estudo da sua palavra. Estamos gratos a Deus por tudo que Deus, por bondade, tem feito constantemente em favor de cada um de nós. Louvamos a Deus por sua maravilhosa presença e também o glorificamos pela vida dos irmãos que vieram a este santuário. O dia hoje não foi muito fácil, um tanto quanto complicado, em especial para quem mora mais distante devido às chuvas, mas os irmãos vieram. Por certo, Deus abençoará e recompensará os irmãos por esta atitude louvável. Que Deus seja louvado através da vida de cada um dos irmãos. Meus amados, o nosso tempo, ele vai indo. Nós vamos voltar ao que temos falado com os irmãos. Já estamos para finalizar a palavra nesse aspecto do que temos falado com os irmãos sobre o reino de Deus. Então, nesta noite, queremos dar continuidade ao que temos estudado com os irmãos. Para isto, eu quero pedir a todos que abram as Bíblias no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós vamos voltar ao que temos lido com os irmãos para a base de nossas palavras. Os irmãos trouxeram as Bíblias? Então abram-nas, por favor. Se os irmãos vieram para estudar a palavra de Deus, deixe de conversar com quem está do seu lado, antes que eu peça para os irmãos se separarem. Se continuarem assim, eu vou pedir, irmão, sente separado, por favor. Então, olhe para cá, por favor. Nós vamos voltar ao estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, quero ler com os irmãos até o de número 21. Diz-nos a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Muito bem, meus irmãos. Estamos falando com os irmãos, a nossa atenção, ela voltou para o capítulo 5 de Gálatas, esta parte que o apóstolo Paulo trata sobre obras da carne, exatamente pelo final do versículo de número 21, quando o apóstolo Paulo declara à igreja ali que recebe esta carta de uma forma direta, que todas as coisas que por ele foi listadas aqui, os que as cometem não herdarão o reino de Deus. E como os irmãos são sabedores que nós estamos falando sobre o reino de Deus, já para finalizar, portanto, esta parte do estudo, que é buscar o reino de Deus, logo, meus irmãos, nós não poderíamos sair desta parte do estudo sem considerarmos estas verdades que o apóstolo Paulo apresenta à igreja aqui, que tem para nós, meus queridos irmãos, uma aplicação muito grande. Já estudamos algumas delas com os irmãos, e o meu pensamento, irmãos, é que se sinceros somos, como já disse aos irmãos, que um dos maiores problemas nosso é enganarmos a nós mesmos, quando não queremos ver o que está visível, quando não queremos admitir o que não há como negarmos. Isto resulta em sérios problemas para a nossa vida, e nós estamos a falar sobre questões espirituais, porque a igreja do Senhor Jesus, da qual fazemos parte, que representa ou é parte deste reino de Deus, estabelecido sobre a terra de forma, como já disse aos irmãos, mística, invisível, composta por todos os que por Cristo foram comprados com seu sangue lá na cruz do Calvário, nós estamos caminhando para este reino, embora estando nele no aspecto invisível, nós estamos caminhando para este reino, a chegada dele, a partir do momento que Cristo voltar e arrebatar a sua igreja. Isto tem a ver com o futuro, mas já fazemos parte, já estamos no reino de Deus. Então, amados, Paulo diz que quem comete estas coisas, eles não herdarão o reino de Deus. Paulo fala sobre 16 coisas aí. Porém, estas coisas, elas não significam que são simplesmente estas que poderão impedir o cristão ou o ser humano de herdar o reino de Deus. Antes, pelo contrário, irmãos. Antes, pelo contrário. Paulo está dizendo aqui que existem outras coisas semelhantes a estas. Todavia, o apóstolo entende que estas são necessárias e são básicas para o entendimento do cristão, porque é de se esperar que nós cresçamos a cada dia e que tenhamos percepção, à medida que a palavra de Deus a nós é ensinada, que nós a estudamos e que desenvolvemos no nosso relacionamento com Deus, que nós crescemos, nos aproximamos de Deus e começamos a conhecer este Deus a quem nós servimos, como tenho por algumas vezes destacado aos irmãos, que Jesus em João 17,3, ele diz que a vida eterna, ela consiste em conhecer a Deus por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E o verbo ali, ou o vocábulo ali é ginosco, no grego, que significa conhecer de uma forma contínua e progressiva. Ou seja, esta é a vida cristã. O ideal é que hoje conheçamos a Deus mais do que ontem e amanhã o conheçamos mais do que hoje. Isto tem a ver com tudo que está disponível para nós. A palavra de Deus tem a ver, meus queridos irmãos, com a nossa busca à face do Senhor nosso Deus, a nossa experiência diária, para que não tenhamos um conhecimento
a simples base de informação, mas um conhecimento vivencial, pessoal, sermos sabedores, a ponto de podermos, como Paulo, dizer: eu sei em quem tenho crido, eu sei a quem sirvo, eu sei a quem adoro. Glória seja para sempre dada ao nome do Senhor. Então, logo, esse tipo de cristão que desenvolve na sua vida espiritual, ele sabe muito bem que inúmeras outras coisas entristecem ao Espírito de Deus. Não coadunam ou não harmonizam com a vontade de Deus para o ser humano, para com a igreja, para com o povo de Deus. E ao tomarmos conhecimento, ao percebermos estas coisas, nós vamos demonstrar de uma forma clara se de fato nós temos interesse pelo reino de Deus. Eu já disse aos irmãos que nós lutaremos mais nesse aspecto, não me entenda mal, pelo que para nós é primordial. Nós iremos abrir mão daquilo que para nós é secundário, mas daquilo que para nós é primordial, daquilo que verdadeiramente nos interessa, não abriremos mão. Se o céu nos interessa, se o reino de Deus nos interessa, é claro, meus irmãos, que eu vou procurar ajustar a minha vida à palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou adequar a minha vida, eu vou deixar, portanto, que o Espírito de Deus trabalhe o meu espírito para que eu ande no Espírito, como o apóstolo Paulo, ele está a dizer nesta passagem aqui. Não se trata, meus irmãos, do simples fato de ser crente, ser cristão. Se trata de ser nascido de novo, de ter sido gerado nesse aspecto para uma nova vida, de poder dizer de fato, estou em Cristo, por isto sou nova criatura. Para mim as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Deus seja louvado. O apóstolo Paulo, portanto, após falar sobre a liberdade, os irmãos são sabedores, já falamos sobre isso, e inclusive, irmãos, nós discorremos com os irmãos, até na semana passada, sobre aqui, ou melhor dito, discorremos com os irmãos, até o versículo de número 20. Paulo fala sobre a idolatria, já falamos com os irmãos, feitiçarias. Paulo fala, portanto, sobre inimizades, porfias, estudamos isso com os irmãos. Falamos sobre as emulações e agora chega o momento de falarmos sobre ira. Quem nos acompanha no estudo, vão perceber, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele lista estas coisas aqui a partir do versículo de número 19, porque elas fazem parte de um grupo. Elas fazem parte de um grupo. Há um terrível relacionamento entre estas coisas. Daí a necessidade de nós tomarmos muito cuidado. Nós ouvimos sempre alguém dizer, inclusive usando base de um versículo bíblico, que um abismo, ele chama outro abismo. O certo é, irmãos, que se o pano rasgar, e se você não for lá tapar aquele buraco, ele vai acabar por abrir mais. Esta é a grande verdade. Se uma muralha, nela for aberta também um buraco, e se ela não for tapada, restaurada, a tendência desse buraco não é fechar sozinho. A tendência desse buraco é continuar abrindo com o passar do tempo, vai desgastando, com o passar do tempo vai abrindo. Daí a necessidade de nós tomarmos muito cuidado, porque há aqui uma harmonia, uma relação muito grande com estas coisas que o apóstolo Paulo lista a partir do versículo de número 20. Então chegamos à questão da ira. Eu disse aos irmãos que a inimizade, ela gera porfia. E a porfia também gera inimizade. Não resta dúvida. Há, portanto, uma aliança grande entre essas duas questões que Paulo apresenta. A emulação. Eu disse aos irmãos que não é o ciúme ou o zelo, melhor dito, no aspecto positivo. Paulo apresenta para nós, denotando a ideia do ressentimento do coração do ser humano, quando outras pessoas, ao seu pé, no seu contexto,
ao seu redor estão logrando êxito, ou seja, tais pessoas estão atingindo o objetivo, estão crescendo, estão sobressaindo. Mas há um processo que tais pessoas estão a passar. Olha, irmãos, a azeitona só vai produzir o azeite se ela for engenhocada. Ela é azeitona, mas se ela não for engenhocada, você vai comer a massinha dela, vai tirar o caroço e vai comer é a massinha dela, é o que vai acontecer. Mas ela vai produzir o azeite se ela for engenhocada. Existe um processo. Muitas pessoas sobressaem, crescem, e nunca nós devíamos ter o ciúme desta pessoa, que aqui é no sentido negativo, como já disse aos irmãos, nos ressentir por tais pessoas estar crescendo, se eles estão submetidos a um processo. Eles estão crescendo legalmente, legitimamente. Olha, não vamos colocar na nossa cabeça que alguém vai aparecer aqui, por exemplo, aceitar a Jesus Cristo, ou de repente manifesta-se uma vocação em alguém, e esta pessoa vai cantar e cair na graça de todo mundo de uma hora para outra, e outros vão ficar ressentidos. Olha, alguma coisa vai estar acontecendo, Deus o chamou para isso, não resta dúvida, e depois tal pessoa está sendo cuidadoso, ele está orando, ele está consagrando a sua vida, há um processo que ele está passando. No meio da igreja não pode haver esse ressentimento, essa questão negativa, porque outras pessoas estão crescendo. No meio do povo de Deus há espaço para todos nós. Irmãos, você é sabedor que existe problemas e problemas no meio da igreja, porque as pessoas estão ressentidas devido ao progresso da outra pessoa. E inclusive, irmãos, já existem outros que crescem, e porque ele cresceu também, ele já não quer que outros cresçam. Isso não pode acontecer no meio da igreja. A oportunidade Deus dá para todos nós. Na igreja há espaço para toda a igreja. Ninguém é mais amado, ninguém é mais querido. Todos nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus. Agora, o que eu não posso esquecer é que se eu não cuidar, nível de oração na minha vida diminui. E se nível de oração diminuir, graça também vai. Se eu não cuidar, eu vou perdendo inspiração para pregar. Essas coisas vão desaparecendo. E daí algumas pessoas ressentem no meio da igreja. Ficam revoltados no meio da igreja. Seja mais atencioso, irmão. Nós temos a Bíblia na nossa mão para ler, para meditar nela. Esses cultos existem para que Deus corrija as nossas vidas. Há quem canta e a glória manifesta. Há quem canta e parece, desculpa, irmão, estou trabalhando com a igreja. Ela está vazia, tem voz, mas aquilo não é gostoso lá no coração da gente. É diferente. Então, preste atenção. Por causa disso, vamos perseguir quem está cantando com graça? Não. Vamos colocar nossa boca no pó. Vamos converter-nos a Deus. Sabe o que a Bíblia diz em Lamentações de Jeremias? Converte-nos a ti, Senhor. Vamos nos voltar para Deus. Vamos rasgar nosso coração. Pôr boca no pó. A Bíblia diz, quem sabe ainda há esperança. Quer pensar sobre isso nessa noite? Quem sabe ainda há esperança. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Então, pulando mais para frente, aí depois da emulação, o apóstolo Paulo lista a questão da ira. E a ira aqui, ela aparece como um mecanismo da carne. Uma pessoa ressentida, olha para cá, irmão, uma pessoa ressentida, ele vai irar. Logo, logo ele está irado. Porque eu vou dizer uma coisa, a pessoa nessa situação, ou o coração dele esvazia desse ressentimento, que mata ele e não mata o outro, sabia? Esse ressentimento mata ele e não mata o outro. Tem muita gente secando, interiormente. Lá vai fazendo assim, ó. Se autodestrói, porque deixa esse sentimento alimentar a sua alma, seu coração. Não estão livres dentro da igreja para adorar a Deus, são incomodados pela presença de outras pessoas. Como pode uma coisa dessa, irmão? Na casa do nosso Pai,
Eu imagino na casa do meu pai, era uma filharada. Nós éramos uma turma e às vezes trabalhávamos fora. Mas quando chegava o final de semana que podíamos, eu lembro até hoje, que podíamos chegar em casa, meu pai comprava 2 sacos de pão para tomar café de manhã. Mas era uma harmonia dentro da nossa casa. Todos nós sentíamos bem em estarmos juntos, porque era a casa do nosso pai. Agora imagina eu sem lugar dentro da igreja, porque fulano naquele culto está. Porque Bertano naquele culto está. Quem deixa esse sentimento, esse ressentimento dentro do seu coração, vai acabar irando. A ira vai assenhorear-se da sua vida. Tem muita gente assim. E eu vou dizer mais uma questão aos irmãos. O problema é que a ira, a princípio parece, ela aqui Paulo apresenta como um mecanismo da carne. Significa dizer que Paulo está dizendo aqui que não é aquela ira que a Bíblia diz que o homem ira, mas ele não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Você está me entendendo, irmão? Durante o dia você ficou contrariado, mas ao cair da tarde, você se libertou daquela situação, porque o Espírito de Deus, você anda no Espírito e teve graça para sair daquela situação. Ao final da tarde, a sua oração foi: Deus, limpa a minha vida, guarda-me desse sentimento, manda isso fora, deleta isso da minha mente, do meu coração, deixa a minha alma livre para te adorar. Porque, olha, essa ira aqui, ela vai ficando armazenada no coração do indivíduo, no coração da pessoa, e uma hora o resultado dela vai manifestar, vai aparecer. Aquela pessoa que nunca falava de alguém, quando ele mesmo percebe, falou. Aquela pessoa que não brigava, quando percebe, brigou. Isso vai tomando espaço lá dentro. Como já disse aos irmãos, vai se tornando Senhor lá dentro. E dentro de nós, irmãos, Davi disse, o salmista disse, que não reine outro bem além de ti em mim. Dentro de nós, o reino tem que ser exclusivo de Deus. Ele, o Senhor, precisa estar entronizado aqui em nós, preencher tudo, todo o nosso ser. Ou cuidemos disto, ou nós vamos viver uma vida espiritual aquém do propósito ou do ideal cristão, do ideal de Deus para a nossa vida. Ao passo, irmãos, que a gente olha para o Antigo Testamento e nós começamos a dizer, ser crente nessa época era dificílimo. Mas eu quero te dizer que o indivíduo lá fazia e pagava na hora. Agora no Novo Testamento, a gente pensa que o negócio é mais fácil. Nós que pensamos. A justiça cristã é um ponto muito elevado, nobre. Tem muita gente aquém do afinamento da época da graça. Estão distante daquilo. E Deus, Ele não quer que nós vivamos assim. Deus não quer que você se sinta assim. Cuide da sua vida, irmão. Cuide da sua vida, irmã. Cuidemos de nossas vidas, obreiros. Dá uma olhada para dentro de si. Paulo convoca os irmãos a olharem pelo escopo da palavra para dentro deles. Fazer uma análise de suas vidas. Irmãos, olhe para cá. Você todo ressentido nessa situação miserável. Essa é a verdade. Que qualidade de culto você tem para Deus? Onde é que você pensa que Deus receberá um culto como este? Vale o seu esforço, porque Deus pode trabalhar na sua vida pelo fato de você ter vindo. Mas que qualidade de culto nós temos para Deus? Estar com o nosso coração, com a nossa alma nesta situação, é estarmos distantes de Deus.
Cuidemos disso. Então vamos voltar aqui para a questão da ira. A ira, portanto, esse mecanismo da carne, ela vai evidenciar, vai mostrar que tal pessoa é carnal. Olha para cá. Vai mostrar que tal pessoa ainda não sofreu a mudança que ele precisava sofrer. Irmãos, amados, servos de Deus, eu quero fazer um lembrete à igreja. No domingo pela manhã pensei que teria tempo para chegar lá, não cheguei. Mas atenção, irmãos, o problema não estará com a igreja, não estará com o pastor e não estará com o pregador. O problema está com a gente que não pega a palavra e mistura com fé, e não pega a fé e mistura com a palavra. Olhe, se você não aplicar essa palavra no seu coração, não adiantou nada a sua vinda aqui nessa noite. Você vai sair daqui do mesmo jeito. Lembre do que a Bíblia diz, a palavra tem que ser misturada com a fé. Você precisa pegar esta palavra, misturar com a fé e aplicar na sua vida. A palavra não pode ficar só nos seus ouvidos. O ideal é que ela desça a sua alma. Penetre ao mais profundo do seu ser e promova o que Deus quer que ela promova. Então atenção. Vejamos isto aqui, a ira, portanto, esse mecanismo da carne que vai evidenciar para nós mesmos que a pessoa não sofreu mudança, ele ainda não é alguém desenvolvido na vida espiritual, ele está na superfície, ele não compreendeu, irmãos, está tudo ligado, interligado, ele não compreendeu qual que é mesmo a natureza do reino de Deus. É por isso que ele não, na verdade, não vive uma vida cristã como deveria viver. Quem é que tem mesmo gozo na vida cristã? Prazer na vida cristã? Quem é que sente que ser cristão é ser maravilhoso, é excepcional? Não dá nem para descrever. Ser cristão é gostoso, como algumas pessoas costumam dizer. Não dá para a gente falar sobre isso, ou delinear e falar sobre a grandeza do que é ser um cristão. Agora você quer saber de uma coisa? Se você tivesse motivação para isso, você não vivia como vive. Isso vai demonstrando para nós, muitas pessoas que ainda não compreenderam a natureza do reino de Deus. Há muitos crentes, de forma geral, que eles estão na superfície, não compreenderam a natureza do reino de Deus. Olha para cá, há muitos crentes que eles ainda não servem ao Senhor como deviam servir. Na verdade, são meninos espirituais, crianças espirituais, precisam desenvolver. E à medida que a palavra vem sendo pregada, vem sendo ensinada, é Deus convidando você para desenvolver. É Deus querendo que você suba mais um degrau. É Deus querendo que você compreenda o que é o ideal da vida cristã. Para termos vida e vida com abundância. Vida cristã com qualidade. Aleluia. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Rapidamente, vão-se as horas. Deixa eu meditar mais um pouquinho com os irmãos essa questão da ira. Portanto, irmãos, é esse mecanismo da carne que vai gerar uma hostilidade terrível, pecaminosa, olha para cá, pecado mesmo. Isso vai estar escondido de mim, escondido de você. De repente você está assim comigo, Deus me guarde, mas é um exemplo que eu estou dando. De repente você está assim comigo, mas isso não é percebível por mim. Eu não consigo perceber, eu não consigo ver, mas isso existe lá. Se está lá, essa hostilidade pecaminosa, o pecado oculto, e o problema, irmãos, que vai levar o indivíduo, com o passar do tempo, esse mecanismo carnal, vai levar o indivíduo, num momento de fraqueza, de lapso, como nós sempre ouvimos alguém dizer, quando eu assustei, quando eu vi, quando eu percebi, já era tarde demais. Eu já tinha falado, eu já tinha feito, eu já tinha agido. Os crentes costumam justificar os seus atos em cima disso aí. Ah, quando eu parei para pensar. Ah, quando eu fui ver. Ah, quando eu acordei, já tinha feito. Aí já foi. Atenção.
Isso vai levar o indivíduo, ele está descrevendo. Quando ele diz assim, quando eu acordei, quando eu assustei, quando eu vi, quando eu percebi, ele vai estar dizendo que foi um momento de loucura, um momento de loucura. Ele cometeu esse desatino, e ele cometeu porque tinha algo dentro dele que ele não cuidou. Ele ouviu Deus falar com ele. A palavra estava sendo ensinada. O Espírito de Deus estava advertindo. Felizes, sábios, são aqueles que vêm à igreja e percebem que Deus não brinca com a gente. Então nós estamos recebendo a palavra de Deus em todos os cultos. Eu vou armazenando-a, vou guardando-a, vou deixando-a para nutrir a minha vida espiritual. Ela vai me valer hoje, amanhã, depois de amanhã. Vai haver um momento que eu vou perceber que ela vai ser a necessidade da hora, daquele momento. Mas nesse momento de desatino, o indivíduo está dizendo, foi uma loucura momentânea, só que leva ele a cometer, olhe para cá, essa loucura momentânea por algo que estava dentro dele, que ele não cuidou, não eliminou. Não, e ele contava com a ajuda do Espírito, porque nenhuma vez o Espírito de Deus fala com a igreja só por falar. Quando o Espírito de Deus fala com a igreja, é porque ele quer trabalhar, ele quer fazer, ele quer operar, ele quer ajudar. Então atenção, esse desatino levará ele a cometer o que nós chamamos aí de loucura momentânea. Coisa impensada, levará ele a cometer essa loucura momentânea, mas que causa estrago permanente. Você sabe muito bem disso. Tem coisas que são estragos para o resto da vida e acompanham a gente. Marcas ficam. Onde vai a marca, fica. Até porque você sabe que pode haver depois reconcílio, pode haver perdão, mas não há esquecimento. Olha, irmãos, o fato de perdoar alguém não significa que esquece, porque a gente não sofre de amnésia. O fato de perdoar alguém não significa que você esqueceu. O fato de perdoar alguém significa que você passou por cima dessa situação. Que isto não te causa problema mais, mas dizer que você esqueceu, você não esqueceu. A gente não esquece. Agora, graças a Deus, isto não nos incomoda mais, porque nós perdoamos. Isso não incomoda mais. Abrimos mão, fomos para frente. Mas o estrago fora feito, porque alguma coisa estava lá no coração. E não foi cuidado. Temos alguém aqui nesta noite, nesta situação? Alguém que nos ouve via internet? Temos alguém? Então nós precisamos limpar a nossa alma, limpar o nosso coração desta situação. Eu quero verificar eu disse aos irmãos, essa loucura momentânea vai levar o indivíduo a cometer um estrago permanente. Abra sua Bíblia lá no Gênesis rapidamente, por favor, depois a gente volta para cá. Lá no capítulo 4. Aleluia. Gênesis 4, encontraram? Se vocês encontraram, leia aí para mim o versículo de número 6, por favor. Todos os irmãos juntos. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste, e por que descaiu o teu semblante? O 7 também, por favor. Muito bem, irmãos, olha aqui. Antes de Caim matar Abel, Deus avisou Caim. E olhe para cá. Nós precisamos aplicar isso para nós. Quem aqui mata quem não é quem estava lá na ponta e mata o outro que estava lá na ponta. 2 irmãos. Olhe para cá, irmão. Quando você olha para o versículo de número 8, a seguir do capítulo 4,
Eu queria que você pensasse comigo. Você acha que Abel passava na cabeça de Abel que Caim ia matá-lo naquele dia? Se passasse na cabeça de Abel, Abel não ia no campo com ele não, meu companheiro. O Abel ia correr da volta dele. O Abel não imaginava que Caim ia cometer aquele desatino. Afinal de contas, Caim era seu irmão. Afinal de contas, o pai é o mesmo. A mãe é a mesma. Eles receberam os mesmos ensinamentos. Irmãos, olhe para cá. Às vezes é difícil, irmãos, atenção uma coisa. Nós admitimos, entendemos até a questão de alguém falhar, cometer coisas dentro da igreja. O que é difícil da gente admitir é tais pessoas permanecer nessa situação. Continuar nesta situação. E principalmente ao ouvirem a voz de Deus falar com eles. Você vê aqui o próprio Deus alertando a Caim, para que Caim não cometesse isso. Irmão e irmã, não continue fazendo o que estás fazendo, porque vai ser um estrago permanente. A palavra desta noite não está aqui por acaso. Deus não lança a palavra fora, é culto de ensino. Mas a palavra é viva, é eficaz, ela é penetrante. Ela trata com as nossas necessidades. Então olhe para cá. Às vezes custa-nos entendermos alguém cometer essa atitude contra a gente, estando dentro da igreja, recebendo os mesmos ensinamentos. A gente pensa, mas que cabeça é essa? Por que isso? Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui, queira Deus que seja uma só, ou talvez duas, mas eu tenho medo de perguntar quantas de mão demais levantar e eu vou ficar com vergonha, então quieto. Mas eu tenho certeza que nós temos pessoas entre nós que já perguntaram assim, mas por que tal pessoa fez isso comigo? Eu não consigo entender. Estamos juntos, ombrando, lado a lado, no mesmo reino, tem o mesmo ensinamento, recebe a mesma palavra. É o caso de Caim e de Abel. Eles sentavam à mesa para comer. Eles ouviam Adão, ouviam Eva. E olha aqui, irmãos, isto aconteceu a partir de um princípio religioso. Dá para entender isso? Isso aconteceu a partir de um princípio religioso. Esse problema começou a acontecer, sabe por qual razão? Porque Deus atentou para Abel e não atentou para Caim, para a oferta de Abel e não para a de Caim. A grande verdade é, irmãos, embora a gente perceba o caráter, a natureza da oferta de Abel, ela é pela fé, ela é sangrenta, já apontando para o sangue de Cristo, a gente percebe que ela é as primícias, é o que a Bíblia diz. Nós temos todos esses pontos para nos valer e para pegar, mas o que fica ressaltado aqui era a posição do coração de Abel, que é o que eu alerto à igreja. Podemos trazer tudo perante o altar, mas se o nosso coração não for condizente, Deus não terá prazer. Lembre do capítulo 15 de 1 Samuel, versículo de número 22. Porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, como em que obedeça a sua palavra? Olha para cá, irmão. Sacrifícios, sacrifícios e sacrifícios, mas sem obediência ao Eterno? Isto vale. O que isto significa para Deus, se Ele é o Senhor de todas as coisas? Mais do que minha oferta, sua oferta, Deus está interessado na posição do meu coração. Como é que eu me chego à sua presença? Isto vai indicar, irmãos, qual é o meu relacionamento com Ele. Então percebe-se a posição do coração de Abel, a atitude do coração de Abel.
é de Caim. E a Bíblia diz, eu repito, esse problema acontece a partir, o primeiro homicídio da terra, irmãos, ele acontece a partir de um princípio religioso. Vocês observam a partir disso que esse fato ele é tão sério que o escritor, ou seja, que João tratou dessa questão. Isso está no Velho Testamento e não ficou esquecido no Antigo Testamento. Deus o trouxe ao Novo Testamento para a igreja neotestamentária, para que nós tomemos cuidado. João vem dizer que Caim era do maligno. João pergunta, João diz, e por que causa? E é interessante, porque João está delineando, ou seja, escrevendo sobre o amor, quando ele fala sobre isso. Todas estas questões, elas só ficarão no coração de alguém se ele estiver enchendo dessas coisas e esvaziando do amor. Um coração cheio de amor, irmãos, vai expelir isso para fora. Deixa eu te dizer uma coisa, você é inteligente e muito. Eu tenho esse recipiente em minhas mãos. Coloque aqui, por favor, por exemplo, deixa eu dizer aqui o que você coloca aqui, me ajuda, pronto. Coloca aqui para mim alguma coisa aqui embaixo, aqui, leve. E eu vou mandar encher isso de água e você verá que a água vai levantar isso para cima, e à medida que for enchendo de água, a água vai expelir isso, vai jogar isso para fora. Se o seu coração se mantiver cheio do amor de Deus, que não será um problema para o cristão, porque Paulo diz, porquanto o amor de Deus está derramado. Não diz que está pingado, derramado indica suficiência, abundância. Se o amor de Deus encher o ser do homem, essa raiva, esse ódio, esse ressentimento vai ser expelido, vai sair para fora, não vai permanecer lá. O que vai preencher lá é o que você mais alimentar. Então João, quando ele fala sobre a questão do amor, aí ele falando sobre a questão do amor, capítulo de número 3, versículo 11, 12, e vai por aí afora, aí João vai e fala assim, e por que causa Caim matou Abel? Aí ele diz, ele mesmo responde, porque Caim era do maligno. Irmãos, filho de Adão, sendo chamado no Novo Testamento de filho do maligno. Você já parou para pensar na seriedade das nossas atitudes impensadas? De coisas que a gente faz pensando que está tudo bem, que Deus as aprova, que Deus agrada e que Deus não importa, que Deus faz de conta que não vê? Olha para cá, irmãos. Eu já disse aos irmãos, nós trabalhamos essa questão, o cristão, ele deve buscar o bem-estar físico, espiritual e emocional do seu semelhante. Reflita comigo, quantas pessoas que não faz isto de jeito nenhum. Olha, irmãos, o ideal é te incomoda, mas você não incomoda. O ideal é falam de você, mas você diz, eu não vou falar, sabe por quê? Porque eu busco o bem-estar dele. Eu estou sentindo quanto é ruim alguém falar de mim, então não quero que eles sintam o mesmo que eu estou sentindo. Deus, ele não compactua, não harmoniza, não agrada, não tem prazer, ele não chancela essas atitudes impensadas de inúmeros cristãos na atualidade. Então cuidemos, lá está o Caim, e Deus está vendo, irmãos, o projeto crescer no coração de Caim. Aí o que Deus faz? Deus vem falar com Caim, e Deus vem mostrar para Caim, Caim, problema não é Abel, meu filho, Abel não vem, olhe para cá, irmãos, é como se Deus falasse para Caim assim, Caim, o Abel não vem cá negociar comigo antes de você vir não, falando, olha Deus, eu vim primeiro, larga o Caim de lado, vamos ser nós dois só, agrada-te de mim, e deixa o Abel de lado, não, e deixa o Caim de lado, não, o Abel não fizera isso, irmãos.
O Abel não queria ser aceito, contanto que o seu irmão fosse desprezado. Não. Deus estava dizendo, haverá aceitação para ti se você proceder bem. Deus estava dizendo, haverá aceitação para ti se tu procederes bem. Mas qual era o procedimento de Caim? Irmão, não persiga o Abel, pelo amor de Deus. Deixa o Abel vivo. Deixa o Abel continuar a vida dele. Não deixa sentimento maligno crescer na sua alma. Aí vem Deus falar com Caim, parar Caim, ou conscientizar Caim. Olha o que a Bíblia diz. Olha, eu queria que você visse aí, você já leu aí, né? Ou não, você leu o versículo 6. Muito bem, é isso. Mas olha o versículo de número 5. A Bíblia diz, após o Senhor ter atentado para a oferta de Caim, de Abel, e não para a de Caim, a Bíblia diz, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Olha onde está o problema aí, eu não estou dizendo aos irmãos, olha a ira aí, ó. Olha o que Paulo está falando para nós aqui, ó. Olha a ira aí. Olha ela presente no coração de Caim. E Deus é sabedor, Deus a vê lá no coração de Caim. Então o Senhor Deus vem a ele, olha o que a Bíblia diz no versículo de número 6. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste, irmãos? Porque mais uma coisa, viu? Deus não erra a palavra. A gente diz, não tem isso comigo não. Eu já disse aos irmãos, pior problema nosso é nós enganarmos a nós mesmos. Se não nos convencermos que precisamos ser tratados, a doença só vai agravando. O marido lutando com a esposa, falando, você tem que ir ao médico, mulher. É normal ir ao médico, você não está bem. Não, eu não preciso de médico. Eu conheço a minha estrutura, vai na baqueia. Aí tem que levar ela carregada. Ela podia ir com os pés, vai carregada. E a esposa fala com o marido, marido, você está com quantos anos, rapaz? Vai fazer um exame, precisa se cuidar, está queixando disso, daquilo, isso não está bem. Isso é um indicativo de que tem algo errado na sua vida. A vida espiritual é mais ou menos assim. Começa a irar demais, ficar revoltado, tem alguma coisa ruim lá dentro, irmão. Crente tem paz. Crente tem paz. Crente tem gozo. Irmãos, nada de crentes depressivos. Nada de crente sobrecarregado, mal-humorado, que não dá para estar perto dele. Isso não existe, irmão. Isso não é o cristianismo bíblico. Isso é um indicativo que alguma coisa não está certa. É mais ou menos assim que acontece. A esposa vê a criança, não, mas ela manda nele, né? A mulher, ele ainda é pequenininho, não. Vou levar ele ao Catos hoje, vou levar ao hospital, porque ele está aí, olha o narizinho dele como é que está, os olhinhos dele como é que está. Está mal, vai levar lá, está com infecção, vai ser tratado. Mas tem outras pessoas que já são grandonas do seu nariz e dizem, não, eu estou bem, estou bem, estou bem. Até prostrar. Mas podia ter ido tratar. Então atenção. Atenção, a palavra de Deus, ela vem de acordo com as nossas necessidades. Nós estamos num estudo, irmãos, de sequência. Nós estamos no estudo de sequência. O estudo de sequência é assim. A pessoa pode analisar mais ou menos, na próxima semana, não vou não. Porque eu estou vendo o que vai dar lá na frente. Ou alguém desavisado, né? A princípio, mas é o que o Espírito traz, diz, hoje é seu dia. Você não sabe o que vai falar, tap! Ou então aqueles que sabem que precisam, mas dizem, mas eu vou. Eu vou porque eu tenho que ser tratado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não gosto de ir no hospital, irmão. Gosto de jeito nenhum. Mas eu vou. Eu pensei, quem é que gosta? Mas eu vou. Fiquei doente, tem que ir. Alguém diz isso aqui que não gosta de apanhar também não, mas se necessitar ele apanha, dizendo ele. Mas é da Bíblia que está falando. Então, irmão, me dê a sua atenção aí, por favor.
Se nós somos inteligentes, nós vamos entender que a palavra de Deus, ela vem de acordo com nossas necessidades. Ela vem de acordo com as nossas necessidades. Aí vem Deus avisar Caim, é o que Deus está fazendo aqui nessa noite. É o que o Espírito de Deus está fazendo com a gente. Vem Deus avisar Caim. Aí Deus diz para Caim assim, olha, por que tiraste Caim? Aí não adiantava Caim falar, não, senhor, eu não estou irado não. O versículo anterior já tinha dito que ele estava irado e muito forte. Ira forte dentro dele. Aí Deus diz, Caim, por que tu irastes? E por que descaiu o seu semblante? Por que você perdeu o gozo? Por que você perdeu a paz interior aí? Por que você está cabisbaixo aí? Olhando para baixo? Não, o negócio lá, irmãos, não é que Abel era mais chegado em Deus, não. Deus não tem esse negócio de parcialidade, não. A condição de Caim, a condição de Abel. Aí olha para cá, vem Deus falar com ele, aí Deus vai dizer para ele, esse versículo de número 7 é interessante. Aí Deus diz assim, se bem fizeres, há a versão bíblica ou tradução que diz assim, se procederes, procedimento, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus está dizendo, Caim, se tu procederes corretamente, eu não agradarei, não haverá prazer da minha parte para ti. O ideal é que nós, pela palavra, olhemos para as nossas vidas e começamos a pensar se porventura Deus tem agradado de nosso procedimento. Porque eu vou repetir, irmãos. Olha, irmãos, como a gente costuma dizer, o brasileiro, né? De boa fé. Acredito que todos vocês aqui me amam, mas eu não posso garantir 100%. Você sabe muito bem disso? Eu não posso garantir 100%. Mas de boa fé, como nós costumamos falar, com meu coração em paz, acredito que todos me amam, porque no meu coração não há nada contra ninguém. Agora, era o caso de Abel com Caim. Agora, Deus sabe o que as pessoas de repente falam a meu respeito. E aí não adianta a gente dizer para Deus, né? Não, para Deus não. Para a gente pode falar. A gente chega, irmão, está acontecendo alguma coisa, vamos consertar. Não, tem nada não, bobo. Fica tranquilo aí, Júlio. Nada não. Tirar as costas, nada não. Seu trem, você vai ver. Só que Deus ouvir. Eu fico assim maravilhado. A Bíblia diz que, você lembra lá também de 1 Samuel, capítulo 15, ali, está por ali. Você caminha mais um pouquinho que você vai achar. A Bíblia diz que o Saul guardou, não foi? As ovelhas, boi, foi guardando tudo. E era para matar tudo, passar tudo ao fio da espada. E quando ele chega, ele falou que não tinha guardado nada. Aí o Samuel falou assim, e que balido é esse de ovelhas e mugir de bois que eu estou ouvindo aí? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que não tem como a gente enganar. Não. Aí cedo ou mais tarde, aparece. Então o que a gente deve fazer hoje, agora? Nos esvaziar de tudo que é prejudicial para a nossa vida espiritual. Deus avisou Caim, porque Deus estava vendo o projeto crescer no coração de Caim. Deus disse, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e Deus ainda avisa ele, e para ti será o desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus estava dizendo, está aparecendo aí o desejo de maldade, mas domine ele, subjugue ele, não deixe ele prevalecer. E o texto já vai nos dizer que falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Resultou-se nisto, embora advertido por Deus, uma ira, atitude louca, porque a gente vai perceber, irmãos, quando você
Passa mais para frente, olha, se você for analisar, a Bíblia diz aí, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador de meu irmão. Olha aí, irmão, tanto que o homem estava mal. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama até a mim, desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, olha aí, ó, ao negócio, dessa ira, desse momento de loucura. Olha o que ele fala. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade do que a possa suportar. Mas agora ele acordou e percebeu que o negócio é maldade. Mas o outro está morto. Já morreu. Hoje em nossos dias nem sempre acontece isso, irmão, mas mata, olha para cá, pessoas matam reputação dos outros. Não consegue matar caráter, porque caráter da pessoa é o que ele é, e não o que falam. Mas falar da gente, sabe? Fala da nossa reputação. Caráter você permanece. O problema é causado quando falam da nossa reputação. Caim matou Abel e depois acordou, maior é a minha maldade do que eu possa suportar. Em outras palavras, é porque a gente não estava lá, né? Mas se você conversasse, é a mesma coisa de hoje. Se eu pudesse voltar atrás, eu ia dar um abraço no Abel. Eu ia falar para o Abel, Abel, você é meu irmão e eu te amo de todo o coração. Mas o Abel já está morto. O Abel já morreu. Muitas coisas que acontecem, irmãos, é aquela questão, já disseram aqui, e vale muito bem a gente pensar, falam da gente sem pensar, sem analisar o que pode acontecer, nem que mal pode dar. Uma sociedade pode nos ver errado. Coisas depois, irmãos, podem ser colocadas no lugar, mas há quem sempre olha para a gente e diz, sei não, fulano me falou que ele é assim, fulano me falou que ele é assim. É a questão da pena da galinha, que você pega e chega no morro e distribui e deixa o vento levar. Depois pega o seu saquinho, onde cabia aquelas penas, e vai buscar as penas. Você não vai encontrar boa parte delas. Foi-se e o vento jogou. E vai jogando só com acréscimo, ainda tem um problema. Depois você vê uma pena lá na frente, será que é daquela galinha que ia soltar lá? Não é nada, é de outra que já morreu. Mas você confunde. É assim que vai aumentando os trem. Solta uma coisa, o outro solta ali na frente, já dobra. O fulano me falou, rapaz, e tinha falado que ele é esquisito. Aquilo é bom, drabão, malandro, sem vergonha e tal. Já colocou mais 10 coisas em cima. Eu me lembro de uma vez que nós fizemos isto, num curso teológico que nós estávamos fazendo, na cidade de Edéia. O irmão que estava ministrando aquela apostila, ele fez isso. Ele falou uma palavra lá no nosso ouvido, eu já não consigo mais me lembrar. No primeiro da fila, eu estava mais ou menos aqui, no primeiro da de lá, e eu estava mais ou menos aqui para o meio aqui. Ele falou lá, escreveu a palavra, e chegou lá do outro lado, chegou tudo deturpado que ele tinha falado. Aí, um grupo de alunos daqui, quando chegou lá, já tinha acrescentado aquele negócio. É sempre assim. Aí as pessoas dizem, né? Eles costumam dizer assim, aumentam, mas não inventam. Hã? Não é assim que as pessoas falam? Já sabe que o negócio é esse mesmo, ouviu? Vai esticar um pouquinho. Vai pegar aquela massa do pastel e vai passar no cilindro. Não é? Quer que aquilo seja maior, cause mais efeito, ou mais alguém participe dessa situação que não presta, que vai causar prejuízos. E no que trata em relação à igreja do Senhor nosso Deus, ou consertamos agora, ou teremos sérias consequências para frente. Porque Deus não deixará isto como a gente pensa que Ele vai deixar. Deus simplesmente não deixará. Rapidamente, irmãos, só mais um pulinho aqui, porque já foi, né? O tempo está correndo. Mas, bom, nós entendemos aí. Vamos pular agora, quando Paulo está dizendo, volta para lá, por favor, rapidamente. Gálatas capítulo 5, lá, rápido. Gálatas 5, encontraram, irmãos? Amém. Então veja, qual que é a próxima aí? Peleja, né? Peleja aquilo que o apóstolo Paulo está falando, irmão?
Não é a peleja do mineiro, que onde eu ouvia muito falar que é a labuta, o labor do dia a dia, o trabalho. Não. Essa peleja aqui que Paulo está falando, quando nós vamos estudar nos escritos de Paulo, o que ele quer dizer, o que ele está falando, Paulo está falando sobre questão de ambições pessoais dentro da igreja. E a igreja, ela é um corpo. A igreja de Cristo, ela é um corpo. E não dá para nós percebermos que vai estar tudo bem se nós temos irmãos no nosso meio. Eu não estou falando do irmão estar passando por uma certa situação que o próprio Deus esteja submetendo ele ou permitindo. Por exemplo, pessoas no meio da igreja adoecem. Mas o que é normal quando as pessoas adoecem? Que nós venhamos compadecer de nossos irmãos. Pessoas enfrentam dificuldade financeira. O que é normal? Que a gente também compadece de tais pessoas que estão atravessando dificuldade financeira. Há processos que Deus nos submete a eles. Eu estou falando aqui, meus amados irmãos, é da outra questão. É do orgulho, do egoísmo, o egocentrismo. É o homem olhar para a igreja pensando que a igreja é ele. E ele é a igreja. Se tudo estiver bem para ele, os outros, ó. Se eu estiver bem no meio da igreja, eu tenho minha ambição. É ambição pessoal. Custe o que custar. Vou usar os meios necessários para me alcançar. Mas e se for causar prejuízo para uma série de irmãos? Problema. Contanto que eu chegue onde eu quero chegar. Nesse aspecto aqui, ó, inúmeras pessoas já dividiram igrejas, levaram pessoas à rebelião, colocaram crentes no meio da igreja como combate, de dois lados, um grupo para lá e um grupo para cá, e outros dizendo mesmo, não, eu fico com fulano, eu fico com Bertrano. E aí nós vamos pensar que tal pessoa vai sair, ou ele conserta esta situação, reconhece, ou ele terá que dar conta disto a Deus, porque ele está causando um problema sério no meio da igreja. E por que ele está causando? Devido a uma ambição pessoal. O projeto dele, é um propósito dele, é algo que ele quer. E daí ele não interessa, ele não importa com o corpo, ele importa com o membro. Olhe para cá. Ele não vai importar com o corpo, ele vai importar com o membro que ele é. Desde que o membro esteja bem, e Paulo nos ensina muito bem em 1 Coríntios, nos ensina em Efésios 4, Paulo nos ensina muito bem sobre isto, cada um agindo como deve agir, a importância de cada um. Nós vamos perceber lá que se um sentir, os demais sentirão. Essa é a grande verdade. Portanto, nesse aspecto aqui, irmãos, eu não posso de forma nenhuma levar em consideração ambição pessoal acima do que é de toda a igreja do Senhor Jesus. Essas questões não podem estar acima de um todo, no sentido do corpo, da igreja. Um membro só não é corpo. O corpo é composto de membros. E para que tudo esteja bom, é necessário que esteja bem para ti, é necessário que esteja bem para mim, é necessário que esteja bem para nós. Lamentavelmente, igrejas e mais igrejas já enfrentaram esse tipo de problema porque alguns indivíduos no meio dela, estando lá dentro, pegaram até confiança, tiveram oportunidade, receberam até investimento em suas vidas. E eles, por uma ambição pessoal, eles causaram um problema sério na igreja onde eles estavam, não importando com o resultado depois, se o nome da igreja vai na lama, não importando com os estragos que vai acontecer, com vidas que vão desequilibrar na fé.
pessoas que não terão mesmo estrutura para ver uma situação daquela e permanecer firme. Imagine novos crentes vendo uma situação dessa. Imagine pessoas chegando no meio da igreja. As pessoas, quando eles chegam para uma comunidade, digamos assim, no nosso sentido, quando eles chegam para essa comunidade, para esse povo, essa igreja local, eles chegam com o entendimento de que as coisas ali funcionam bem. Aí imagine alguém por sua ambição pessoal. Eu vou ser irônico aqui, irmãos, eu vou forçar um pouquinho, mas praticamente na porta recepcionando tal pessoa, já para puxá-lo para o seu lado. Dizer, olha, tem um projeto aí, viu? Olha, irmão, se ele for crente de verdade, ele vai ficar firme com o Senhor, completamente decepcionado. Pode ser que Deus dê a ele graça para ele permanecer da igreja, perceber qual é o ensinamento, que tipo de liderança que ali existe, para ele continuar servindo ao Senhor. Mas se não, ele não coloca mais os pés ali. Nós precisamos tomar cuidado com isto. Paulo está avisando a igreja dos Gálatas, aos Gálatas. Paulo está dizendo para eles que eles deviam tomar cuidado, porque isto impediria-os de receberem o reino de Deus, de entrarem, de herdarem o reino de Deus. Paulo está dizendo, peleja, ambição pessoal, em busca do que quer, acima dos interesses da igreja. O interesse da igreja é que tudo esteja bem com todos. A gente não pode pensar e querer que o fulano seja dentro da igreja amigo só meu. A gente sabe, irmão, que amigo não tem muito colega. A gente sabe dessa realidade, é outro assunto a ser estudado. Há pessoas que são mais chegadas, não há como a gente negar isso, o laço de amizade é mais forte. Mas a nível de cristão, ninguém, se é crente, deve estar excluído do nosso relacionamento. A não ser que o indivíduo se exclua. E mesmo ele se excluindo, não está certo. Então, atenção, nós não podemos fazer isto. Isto não significa, irmão, que você vai estar fazendo churrasco na sua casa, para as pessoas falam, não é isso não, irmão. Eu vejo pessoas que fazem churrasco em casa e brigam na rua. Crentes que faz, come junto e vive falando do outro. Isso não é nada disso, irmão. Ser unido, ter amor, não é isso não. Às vezes pouco encontram, mas existe uma amizade verdadeira. Existe um relacionamento real. A gente está distante, mas a gente ama, considera, o amor permanece lá. Eu não estou dizendo esse negócio da gente viver entrelaçado e vai para casa, se gostar de mim, é na minha casa, não vem na minha casa porque me detesta. Você não tem certeza disso, não é isso. Se não fala mal de você, meu companheiro, já significa que não tem nenhum problema contra a sua vida. Graças a Deus, ele é crente. Então tenhamos atenção. Tenhamos atenção. O interesse da igreja é que todos sejam edificados. O interesse da igreja é que todos estejam desenvolvendo. Que todos estejam crescendo. Olha para cá, eu como pastor da igreja, eu tenho que ouvir um lado, eu tenho que ouvir o outro. Pastor deu razão para ele, não deu razão. Não existe isso, meu companheiro. Não existe isso não, meu irmão. Não significa que eu não sou pastor de uma ala da igreja. Essa ala é minha querida, minha privilegiada. Assim, o dia que você estava aqui na igreja, certas pessoas estiverem na igreja, eu tenho que tomar cuidado que eu vou pregar hoje, não vou ferir ele, que ele é babá nada. É a palavra do Senhor, nosso Deus, para todos nós. Nós estamos entendendo, irmãos? Entenderam ou não? Então vamos dar prova disso. Amém? Eu quero convidar os irmãos à prova dessas verdades. Coloque de pé, não deu para terminar o assunto aqui, mas se essa for sua vontade, na próxima semana. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, como sempre contei com as orações dos irmãos, continuo a contar com as orações dos irmãos em meu favor, em favor de minha esposa, em favor de meus filhos, Tiago, Mateus e Sara, em favor de minha mãe e de toda a minha família. Nós também temos orado pelos irmãos. Irmãos, enquanto eu me lembro rapidamente, para que eu não esqueça, o irmão Júlio
Ele me ligou hoje e pediu-me que transmitisse a paz do Senhor a todos os irmãos. Também a irmã Rosinha, ela ligou ontem e pediu-me que transmitisse a paz do Senhor a todos os irmãos. E ela pediu à igreja que estivesse orando em favor de sua mãe, a irmã Marilac, que não tem andado muito bem de saúde e está projetando uma viagem para vir visitá-la e, segundo ela, passará também aqui em Portugal. Irmã Rosa pede nossas orações e conta com nossas orações por sua mãe. Vamos orar. Meus amados,